Neófitos e antediluvianos, eu sou Matheus Chamati e no episódio de hoje eu vou falar de Vampiro à Máscara, as várias edições que tiveram aí desse RPG incrível, qual é a história, um pouco do lore, como é que foi o lançamento, enfim, de tudo um pouquinho para você que não conhece o jogo, já ouviu falar um pouco dele, mas não sabe muito, ou jogou ele há um bom tempo atrás e quer relembrar um pouco. Hoje no episódio, então, Vampiro à Máscara. A ideia desse tipo de episódio, então, é conseguir fazer em um episódio, em 12 minutos aí mais ou menos, resumir bastante um jogo, seja um sistema, então eu vou fazer, por exemplo, um sobre Save Worlds em 12 minutos, sobre um cenário, vai ter Tormenta em 12 minutos. Então, para quem quer conhecer um pouco sobre uma proposta, um sistema, um cenário, enfim, de uma maneira mais resumida, mais condensada, Vampiro à Máscara é um jogo de horror pessoal, onde cada pessoa jogadora interpreta o vampiro e os dilemas de um ser que fica cada vez mais monstruoso e menos humano. Além do horror pessoal, o jogo traz uma ideia de intrigas políticas em uma cidade que é dominada por vampiros mais velhos, e esses anciões, eles usam os personagens jogadores, que são os vampiros mais novos, como peões nesses jogos e disputas de poder. O jogo foi lançado em 1991 pelo Mark Hagen, já havia lançado anteriormente o Ars Magica, junto com o Jonathan Twitch, que é um autor que publicou bastante também para D&D, e foi um sucesso tanto no lançamento quanto com as duas edições que vieram aí posteriormente nos anos seguintes. Na primeira, segunda e terceira edição, o Vampiro se consolidou então como um dos grandes RPGs do mundo e criou uma base de fãs bastante consolidada que dura até hoje. E um dos impactos que ele trouxe para a comunidade de RPG em geral era por trazer uma proposta diferente do padrão de jogos que tinha até então. Obviamente o mercado na época era dominado por D&D, como é o normal, tinha também o GURPS, e esses jogos tanto eram para o gênero de fantasia medieval, quanto eles também eram voltados muito para o combate e exploração. E o Vampiro chega então com uma proposta de horror e também com a ideia de desenvolver mais o personagem que você interpreta, ter o background detalhado, fazer um prelúdio, enfim, uma série de outras questões de desenvolver mais as histórias, as crônicas envolvendo aqueles vampiros. E o legal é que o jogo criou uma lore própria, uma mitologia de Vampiro à Máscara, que utiliza alguns tropos que são comuns em outras obras, principalmente romances, que abordam vampiros, mas ele dá uma relocada, uma mudada nesses tropos, colocando eles com outro sentido, com uma outra dinâmica dentro do próprio Vampiro à Máscara. No Drácula, o romance do Bram Stoker, o vampiro, o próprio Drácula, ele consegue se transformar em lobo, e esse tipo de recurso dos vampiros aparece em outras obras. Mas o Vampiro à Máscara, isso é um recurso, é uma disciplina de um dos clãs que existem, dos Gangrel. Eles são vampiros que conseguem entrar em harmonia com o lado mais animalesco aí dos vampiros, né? Então conseguem se transformar em bestas. Já a ideia de que os vampiros não podem entrar no lugar se não forem convidados, aqui foi transformado em uma das leis, uma das tradições que os vampiros têm que cumprir. Já vou falar um pouquinho mais sobre isso. A principal influência e também a referência do Vampiro à Máscara são as Crônicas Vampirescas, a série de romances da Anne Rice, e o primeiro deles, o Entrevista com o Vampiro, inclusive foi adaptado para um filme. Assistindo esse filme ou lendo essas obras, você consegue entender bem qual é o clima que o jogo propõe. Essa coisa de horror pessoal, de um vampiro que está passando por um drama porque ele se tornou um monstro, uma besta, mas ao mesmo tempo ele ainda quer manter o lado humano dele. Mas além disso, o jogo traz conceitos de culturas variadas e mistura eles, criando um clima de mistério conforme a gente vai lendo o livro e conhecendo mais esse mundo de jogo, a lore própria de Vampiro à Máscara. Então tem conceitos tipo a Guerrena, que é um tipo de apocalipse vindouro para os vampiros, tem a Golconda, que é um nirvana que os vampiros podem atingir, uma capacidade superior, tem a Jihad, que é a guerra interna, política, intriga entre os vampiros, ou mesmo um cargo que é o Justicar. Então são vários conceitos diferentes de culturas variadas que o jogo repensa e apresenta de uma maneira diferente. O grande diferencial de Vampiro à Máscara é a lore, que foi sendo expandida e ampliada ao longo de várias publicações, tanto em suplementos e materiais de RPG quanto outros, como romances, por exemplo. E o jogo também desenvolveu muito a ideia das live actions, que é como eram chamadas as LARPs antigamente. Ou seja, ao invés de apenas interpretar um personagem enquanto você, jogador, está sentado na mesa, como é o normal dos RPGs aí da maioria deles, o Vampiro com live action trazia a ideia de você fazer algo mais próximo de um teatro do improviso. Então você utilizava roupas, acessórios, como cosplay para ficar mais próximo do personagem, interpretava a cena muito mais próxima de um teatro, e havia alguns suplementos às leis da noite que davam algumas regras, algumas dinâmicas para jogar dessa forma. Afinal, essa era uma forma diferente, uma outra forma de jogar RPG. Mas bem, voltando à questão da lore, então, o jogo foi desenvolvendo todo um metaplot específico, um universo dentro desse RPG que mesmo quem não jogava necessariamente gostava de acompanhar, gostava de saber do que está acontecendo. Então saiu um suplemento novo, ele trazia uma nova informação. Um determinado clã dos vampiros aconteceu uma coisa. O vampiro antigo antediluviano despertou e isso causou uma série de consequências. Teve os romances de clãs, cada um abordava e desenvolvia mais um dos clãs, uma das linhagens de vampiros. Teve suplemento de RPG para Camarilla, que é a organização que norteia e regra um pouco como é que os vampiros têm que se comportar para proteger eles. Outro suplemento para o Sabá,
Cuiabá, que é a organização rival, que é contra essas tradições, contra essas leis. Teve suplemento específico para carniçais, outro falando como é que seria esse apocalipse meio mítico que os vampiros dizem que vai acontecer. Vampiro Era das Trevas trazia a opção de jogar e interpretar vampiros durante a Idade Média. Já o livro de Nod era uma bíblia dos vampiros que contava a história mítica de origem deles, envolvendo a Lilith, o Caim e tudo mais. E o legal desse livro é que ele existia no mundo de jogo e também a gente, enquanto jogador, enquanto espectador, podia ler ele. Outro tipo de publicação bem recorrente ao longo das edições era suplementos focados em cidades. Então tinha um para Detroit, outro para Los Angeles, enfim, cada cidade era detalhada, inspirada obviamente na versão real dela, mas como era essa versão do mundo das trevas, em que a cidade secretamente é dominada por vampiros. Aqui no Brasil, a própria comunidade de jogadores produzia alguns livros com essa ideia. Então tinha o São Paulo by Night, o Rio by Night, várias outras cidades do Brasil aí sendo trabalhadas e como seria a versão dela se ela fosse dominada por vampiros. Então bem legal que a comunidade de Vampiro à Máscara também sempre foi muito forte. O lado ruim de Vampiro ter uma lore tão desenvolvida é que aqui no Brasil chegava pouca coisa e mesmo lá fora era difícil de acompanhar porque a quantidade de material era muito grande e havia algumas inconsistências, algumas coisas que não fechavam muito. Começaram a ter alguns retcons, uma obra daqui a pouco passava uma informação que uma anterior passava diferente, enfim, ficou difícil tudo fazer sentido já que a quantidade de coisas e de materiais era bem grande. Mas então, qual é a lore do Vampiro à Máscara? Qual é a história do jogo? Os vampiros aqui eles são chamados de cainitas, porque todos eles descendem de Caim. Sim, o Caim bíblico. No jogo, isso o livro vai mostrando, o Caim era irmão de Abel, obviamente, ele era o terceiro humano, filho de Adão e Eva. Ele matou Abel, tal qual na versão bíblica, e ele foi amaldiçoado, ele foi banido por uma terra distante. Vagando por uma terra distante como ser amaldiçoado, Caim encontra Lilith, aprendendo poderes sobrenaturais com ela. Ele se alimenta do sangue dela. Isso é detalhado no suplemento Revelações da Mãe Sombria. O ponto é que no jogo, Caim é o primeiro vampiro e todos os outros vampiros que existem, eles são descendentes, por isso que são os cainitas, como eu tinha comentado. Com o passar dos séculos, os vampiros se tornam predadores dos humanos, só que depois acaba tendo uma inquisição que caça e extermina a grande maioria dos vampiros. Os vampiros são poderosos, mas os humanos são muito mais numerosos. Então, uma organização que surge, a Camarilla, determina algumas regras para garantir a sobrevivência dos vampiros, para garantir que eles não sejam exterminados. Essas regras são as tradições. O jogo apresenta 6 tradições dos vampiros. A primeira se chama a Máscara, e é a que dá o nome ao jogo, que é a obrigação que os vampiros têm de não revelar aos humanos que são vampiros, que vampiros existem. A segunda tradição é o domínio. Os vampiros são muito territorialistas e quem tem autoridade sobre aquele domínio, seja um príncipe que tem sobre toda a cidade ou um ancião sobre um determinado território, tem a palavra final sobre ele. Isso explica porque que no jogo também tem muitas intrigas e tal, muito por causa de território, por essa ideia de domínio, de poder sobre uma região. A terceira tradição é a progenie, que determina que o vampiro ele não pode criar outro sem autorização do ancião dele, do ancião do clã dele, da linhagem vampírica que ele pertence. A quarta tradição é a responsabilidade, no qual o vampiro ele é responsável pelas crianças dele, pelos vampiros que ele próprio criou. Os pecados dos seus filhos recairão sobre ti. A hospitalidade determina que o vampiro, quando chega num novo território, numa nova cidade, ele tem que se apresentar ao príncipe. O príncipe é a maior autoridade dos vampiros que seguem a Camarilla. A sexta tradição determina que o vampiro não pode destruir outro. Somente o ancião tem autoridade para determinar quem vai ser destruído. Então, matar outro vampiro é um pecado muito sério para eles. Bom, já deu pra ver que o vampiro tem um universo muito rico, muito interessante de acompanhar, mas claro, ele é um RPG, então eu vou falar um pouquinho sobre as regras, sobre a mecânica desse jogo. O primeiro detalhe é que o jogo mede o poder dos vampiros através das gerações. Quanto menor a geração de um vampiro, mais próximo ele é de Caim, então mais poderoso ele é, porque o Caim é o primeiro vampiro, é o pai de todos os vampiros. Então o vampiro de quarta geração, ele é mais poderoso que um de sexta geração, de sétima e assim por diante. Quando o jogo começa, os jogadores vão criar personagens da 13ª geração. O conjunto básico de regras é muito simples e não mudou ao longo das edições. Existem os atributos e as habilidades. Para fazer um teste, você combina um atributo com uma habilidade. A habilidade é mais parecido com as perícias que a gente tem em referência em outros sistemas. Se eu quiser que meu personagem se esgueire sorrateiramente e entre no local em silêncio, eu vou jogar o atributo destreza junto com a habilidade furtividade. Já se eu quiser fazer uma pesquisa na biblioteca ou saber algum conhecimento oculto ou algo assim, provavelmente eu vou jogar inteligência junto com a habilidade acadêmicos. O livro básico traz aí uma série de exemplos de combinações de atributo com habilidade para fazer uns testes, mas o mestre do jogo, que é o narrador, né, chamado de narrador, ele é quem vai normalmente determinar e dizer para fazer a combinação adequada ali para aquela situação que o jogador está querendo testar. Uma vez combinado atributo e habilidade, então como é que funciona o teste? O jogo utiliza somente dados de 10 faces, o D10. Cada ponto que eu tiver
no atributo e cada ponto que eu tiver na habilidade me fornece um dado. Então é feita uma parada de dados, combinando vários deles, ou pool de dados, como também é chamado. Então se eu tiver 3 em destreza e 2 em furtividade, eu vou fazer uma rolagem jogando 5 dados de 10. Se eu tirar 6 ou mais em um dado, isso é um sucesso. Tendo pelo menos um sucesso, eu consigo aquela tarefa. Quanto mais sucessos eu acumulo, melhor eu executo ela. Mas dentro disso tem uma mecânica que eu acho bem legal, que é 6 ou mais é um sucesso, como eu disse. Mas se eu tirar 10, que é o máximo nesse dado, eu posso rolar ele de novo. Então eu joguei os dados. Tem um deles ali ser um 10, já é um sucesso. Eu pego ele e jogo de novo para tentar mais sucesso ainda, para melhorar ainda mais essa minha façanha, esse meu feito, essa tarefa que eu estou tentando executar. Um adendo é que ao longo das edições teve pequenas alterações nessa mecânica base aí, mas a versão atual, que é a quinta edição, e a maioria delas ficou trabalhando mais ou menos nisso que eu passei para você. Outra parte importante do sistema são as disciplinas, os poderes que os vampiros têm. Cada clã determina quais são as disciplinas mais usadas pelos vampiros daquele clã. Algumas disciplinas são possuídas por vários clãs, principalmente aquelas que são poderes mais genéricos, mais gerais, que a gente costuma ver em várias mídias aí de vampiros. Então, por exemplo, rapidez é uma disciplina que dá velocidade muito rápida, sobre-humana para o vampiro, é possuído por vários clãs. Fortitude, que dá a ele uma força sobrenatural, extrema também. Já outras disciplinas são específicas de um determinado clã e ajudam a imprimir um estereótipo, uma visão comum que se tem sobre os membros daquele clã. Outro ponto importante são as fraquezas. Cada clã tem uma diferente. Então, por exemplo, os La Sombra, eles não têm reflexo em fotos, espelhos e tudo mais. Os Giovanni, quando eles mordem uma pessoa, quando eles sugam o sangue delas, eles causam dor na vítima. E os Malkavians ou Malkavianos sempre possuem um tipo de insanidade, eles são todos loucos. A terceira geração de vampiros são os chamados antediluvianos, porque eles existiram antes do dilúvio bíblico, ou seja, há milênios. Esses vampiros muito poderosos deram origem aos vampiros modernos. Cada grupo de vampiros, um clã, tem origem em um dos antediluvianos e compartilha algumas características em comum, como as disciplinas e fraquezas. Os clãs clássicos de Vampiro à Máscara são 13 ao todo, eu vou falar um pouquinho sobre cada um deles. Essa quantidade, quais são eles, varia um pouco ao longo das edições, cada vez que sair um livro novo, um suplemento, um romance, enfim, às vezes aparecia um clã novo ali, era desenvolvido. Por isso que existem literalmente dezenas de clãs, mas aqueles que são conhecidos, os mais clássicos, os mais tradicionais, que a comunidade aceita mais, são esses 13 que eu vou falar um pouquinho pra vocês. Os Ventrus são vampiros aristocráticos, pomposos e arrogantes, são geralmente líderes. Os Nosferatus são dos mais conhecidos, famosos por ter redes de espiões e informantes e saber de tudo que ocorre em uma cidade. A fraqueza desse clã é a monstruosidade, todos eles são horrendos. Os Malkavians são insanos, vistos pelos outros com uma certa estranheza, mas tem quem diga também que eles enxergam coisas que ninguém mais vê, eles enxergam um tipo de verdade oculta. Eles têm a disciplina própria, que é a demência, que é capaz de deixar outras pessoas loucas. O Toreador é um clã de artistas que vem beleza em tudo, mas também muitas vezes se entregam à degeneração. Os Brujás são temidos pela força física, mas principalmente por serem rebeldes. Na Camarilla eles são uma das forças que está sempre em atrito ali com as lideranças, e no Sabá eles se entregam de vez à rebeldia e o questionamento de tudo. Os Tremere são um clã diferente de vampiros que utilizam magia, feiticeiros. Só que tem um boato de que os Tremere, ao contrário dos demais clãs, eles não têm origem em um antediluviano. Na verdade, eles seriam feiticeiros humanos que no passado mexeram com magia profana e a consequência disso é que eles viraram vampiros, ou eles próprios ativamente realizaram rituais para adquirir a imortalidade através do vampirismo. Seja como for, existe até uma piada na comunidade que Tremere não é clã, e prova disso é que esse carnaval aqui no Brasil, dias atrás, olha só essa imagem, mandaram essas fotos lá na comunidade do Brainstorm RPG pra tu ver que o brasileiro aí tá alinhado com gosto em Vampiro à Máscara com um carnavalzinho. Os outros clãs são mais alinhados ao Sabá, que é a seita rival da Camarilla, ou são independentes, eles não ficam em nenhuma das duas organizações. Os La Sombra são vampiros muito vaidosos, até por isso que dizem que a fraqueza deles de não ter reflexo foi uma punição para eles não poderem enxergar a própria beleza nos espelhos e tudo mais. Eles têm uma disciplina própria, que é a tenebrosidade, que permite controlar as sombras, materializar ela. Os Assamitas são um clã de vampiros mercenários e assassinos, que tem uma disciplina que permite a eles fazer silêncio, para eles executarem melhor seus rivais, e também são viciados em sangue de vampiros, por isso que eles são muito odiados e temidos. Outro clã são os Tizimizi, que eles também são muito monstruosos, só que de um jeito diferente dos Nosferatu. Eles apreciam uma beleza estranha e deformam o próprio corpo com a disciplina que é específica desse clã, que é a vicissitude. Os Áviros são bem legais, são vampiros nômades da cultura romana, que são vistos aí pejorativamente como ladrões e trapaceiros. Eles têm uma disciplina própria, quimerismo, que faz ilusões. Os seguidores de Sete ou Cetistas são um clã de vampiros com poderes envolvendo serpentes e ofídeos. Eles têm origem numa cultura do Egito Antigo que cultuava o deus tenebroso Sete. Na quinta edição, ou seja, no jogo atual, existe o clã Hecate ou Hécata, que é meio que uma fusão do La Sombra com o Capadócio, que é um outro clã também. Como eu comentei antes, o Vampiro à Máscara teve várias edições, foi lançado em 91, depois até 98 teve 3 edições, que é algo que consolidou aquilo que hoje a maioria da comunidade entende como Vampiro à Máscara. As edições seguintes não tiveram tanto sucesso,
como Vampiro Requiem e a V20, que é a edição comemorativa de 20 anos, que foi lançada em 2011, mas essas duas edições elas contribuíram para trazer algumas mudanças mecânicas de algumas coisas que a comunidade via como problemas em regras do jogo. Essas mudanças de regras e experimentações, principalmente ali Coterri, para funcionar mesmo como um grupo, mesmo tendo vários vampiros de clãs diferentes, funciona como um grupo, ou Sangue e a Fome, que era uma coisa que era meio problemática nas primeiras edições, elas foram aperfeiçoadas e consolidadas então na quinta edição, que é a atual, que foi lançada em 2018 e deu um novo revival aí, um novo renascer para o Vampiro à Máscara. Essa quinta edição então trouxe vários jogadores antigos de volta, tem trazido também novos jogadores, suplementos têm sido lançados, então tem tido o olhar aí da editora, né, da Renegade, para alimentar a comunidade com novos lançamentos. Por fim, o Vampiro à Máscara faz parte do Mundo das Trevas, que é um tipo de universo compartilhado, onde vários jogos independentes se relacionam entre si. Os jogos mais famosos, além do Vampiro, são o Mago Ascensão, que você interpreta então um mago humano que percebe a lógica do mundo e consegue usar a magia a seu favor, e o Lobisomem, no qual você justamente interpreta lobisomens e as matilhas deles, as tribos diferentes que lutam contra um tipo de degradação ambiental que o mundo vive. Mas tem vários outros jogos, tem o Demônio à Queda, tem o jogo de fada específico, tem o Hunter the Reckoning, quando você interpreta um humano que caça criaturas sobrenaturais, tem Moon, enfim, vários jogos que foram expandidos nesse universo compartilhado, mas sem dúvida, Vampiro à Máscara sempre foi o mais famoso e que de certa maneira carregou essas outras linhas junto com ele. Comenta aí qual desses 13 clãs que eu falei você gostou mais ou qual você gostaria de criar um personagem para jogar com ele. Compartilhe esse vídeo para algum amigo seu que você acha que gosta de vampiro ou gostaria de jogar um jogo especificamente sobre vampiros. Um grande abraço e nos vemos na próxima.